Um olá todo especial a você, nosso amigo e companheiro da Rede Século XXI. Mais um programa Igreja Presente chegando para você de todo o nosso Brasil, não é? Com o nosso cardeal, Dom Odilo Pedro Scherer, que é arcebispo de São Paulo, que nos recebe gentilmente para mais uma gravação. Dom Odilo, muito obrigado por nos receber aqui na Arquidiocese. Muito prazer e a todos vocês também uma saudação e bem-vindos ao nosso encontro semanal. Esperamos hoje ter assuntos interessantes para tratar. Muito interessante. Hoje é dia 14 de junho, mas a gente lembra, até para você que está vendo o programa na segunda-feira à noite, no momento que o programa é reprisado às 21 horas, a gente fala hoje porque a primeira exibição é no domingo, às 5h30 da tarde. Mas ontem, do Odilo, nós lembramos de Santo Antônio. A gente vai começando a viver esse clima de festas juninas dos nossos santos mais próximos da gente. A gente lembra que na sexta-feira foi o comércio, não é? Diz que o Dia dos Namorados aconteceu. Dá para a gente fazer uma relação de Santo Antônio com o Dia dos Namorados, com a família, com toda essa vivência que nós temos no nosso dia a dia, Dom Odilo? Há toda uma tradição popular que relaciona Santo Antônio com casamento, namorados, né? Santo Antônio casamenteiro. Sim. Em outros países não é Santo Antônio, por exemplo, nos Estados Unidos, na Itália, é São Valentim. Então não é que em todo lugar seja Santo Antônio. Ainda bem que tem muitos santos, né, que podem ajudar a interceder pelas famílias, pelos casais. Tem esse lado interessante justamente que muitas pessoas recorrem, né, à intercessão dos santos, nesse caso Santo Antônio, para pedir a bênção, um projeto bom de casamento. É uma coisa boa, por que não? É claro, Dia dos Namorados virou uma coisa genérica, sim, né? Do específico foi para o genérico, aí acho que nem Santo Antônio entende mais. É verdade, já foge dos braços de Santo Antônio. Mas eu quis colocar o Dia dos Namorados, Dom Odilo, porque os namorados que se preparam bem, pedindo a intercessão de Santo Antônio, vão ter uma boa família no futuro. É a preparação dos bons namorados. Essa é a ideia. Igreja, né? Essa ideia. Sim, e depois também, veja, a moça, a mulher que quer casar, quer formar família, a preocupação dela, certamente, se está pensando sério na vida, é deixar o marido certo. Achar a pessoa certa com a qual viver, fazer um projeto de vida, ter filhos, viver, afinal, um projeto de vida pleno. Da mesma forma o homem, por que não? Né? O homem também que quer levar a vida a sério, também ele se põe, mas quem será a pessoa certa para mim? E nisso, por que não pedir a Deus, por que não pedir a intercessão de Santo Antônio para se conseguir achar a pessoa certa? É a coisa muito importante na vida. E nesse sentido, evidentemente, faz parte também de digamos, um projeto de vida vivido na fé, né? E daí vem a tradição de se recorrer a Santo Antônio para pedir um bom casamento. Conta-se na história de Santo Antônio, exatamente, o fato de uma pessoa ter recorrido a ele, dizendo que não estava achando um bom marido, né, que ajudasse a encontrar o marido. E Santo Antônio rezou por ela. Em pouco tempo ela estava casada e feliz. Vem daí justamente a tradição de recorrer a Santo Antônio. Depois o tempo foi introduzindo muitas corruptelas, eu diria assim, muitos desdobramentos novos nesta praxe, que a Igreja não condena, pelo contrário, a Igreja pede para os jovens rezarem, pedirem a Deus justamente que os ilumine a fazer as escolhas certas para poderem formar uma bela família e terem um casamento feliz. Que bom isso. Dom Odilo, eu quero mudar um pouquinho de assunto, lembrar que há dias atrás o Papa Francisco esteve na Bósnia, celebrando, inclusive no estádio diante de 65 mil pessoas, embora uma multidão tenha recebido antes mais de 100 mil pessoas. Essa viagem do Papa foi uma viagem importantíssima, porque aquela região é uma região de muitos conflitos, Dom Odilo. Foi mais no passado, hoje está bem mais pacificada. Nós tivemos nos anos 90 a Guerra dos Balcãs, que resultou da fragmentação da antiga Iugoslávia, que era uma federação de repúblicas, e que, portanto, com a queda do comunismo, a Federação das Repúblicas da Iugoslávia se fragmentou e surgiram os vários países, no caso, né, a Bósnia,
a Eslovênia, depois a Croácia, o Montenegro, e tem ainda lá um pedaço que não está bem resolvido, o Kosovo, né? Sim, Kosovo. E de maneira que ali houve guerra feia, guerra civil, guerra inclusive com genocídio, com limpeza étnica. Hoje, graças a Deus, a coisa está mais pacífica. E o Papa foi lá em Sarajevo, capital da Bósnia, justamente para buscar um diálogo e também para incentivar o diálogo. O Papa elogiou o diálogo que está construindo a paz concretamente, seja entre os vários povos, mas também entre os grupos religiosos, porque ali também é uma mistura de grupos religiosos bastante intensa. Ali tem cristãos católicos, cristãos ortodoxos e tem os muçulmanos de vários grupos. Então, realmente, ali digamos assim, é um foco de diálogo ou de briga. No caso, está acontecendo, graças a Deus, o diálogo, infelizmente, depois de muita briga, porque ali a guerra foi feia, morreu muita gente. Tanto é que parece que até hoje o poder vai sendo alternado a cada tempo, a cada uma sequência de meses, parece que 8 meses o poder vai ficando para os cristãos, vai ficando um pouco com os muçulmanos. Eles encontraram uma fórmula, graças a Deus, uma fórmula de consenso para conviverem e para, de alguma forma, todos terem também participação, ninguém se sentir oprimido. O interessante, Dom Odilo, foi que o Papa foi chamado, não sei se ele comentou que ele mesmo estava se colocando como o peregrino da paz e da esperança, levando esperança e paz para esse povo. Certo, na Igreja Católica nós estamos vivendo também um ano voltado para a paz. Aqui no Brasil, de modo especial, nós estamos vivendo um ano da paz, embora não estejam acontecendo muitos eventos, mas claramente está presente na Igreja Católica no Brasil essa questão da paz. O Papa foi lá na Bósnia justamente como mensageiro de paz, para encorajar, incentivar e apoiar a busca de uma paz sólida, duradoura. E o Papa, naturalmente, o Papa não pensava apenas nesse povo, mas o Papa foi lá pensando em vários outros focos onde isso precisa acontecer. Eu me refiro, por exemplo, à Ucrânia, onde tem uma guerra civil muito feia, né? E a disputa de vários grupos lá. Mas me refiro no norte da África, no centro da África, no Oriente Médio, na Ásia, tem vários focos de guerra civil, e mesmo na América Latina, onde não se consegue dialogar, e enquanto não se consegue dialogar, então vai se fazendo guerra e violência. Dom Odilo, eu até acho interessante, o Evangelho de hoje vai falando sobre o grão de mostarda, né, que é tão pequenininho, mas depois se torna tão imenso. Eu até queria fazer uma relação desse grão de mostarda, porque muitas pessoas podem pensar, mas o Papa foi lá na Bósnia, que é um país pequeno, veio em conflito, por que o Papa não vai para tantos outros lugares? Porque, por exemplo, vou falar uma coisa aqui, por que o Papa não volta para o Brasil, que é onde tem aquela multidão de católicos? É aquilo que o senhor começou a comentar, o Papa também está preocupado com os lugares pequenos, pensando em outras nações, pensando em outros povos, é o grão de mostarda que vai indo o mundo afora. Claramente o Papa Francisco está indo às periferias do mundo, né? Falou das periferias que a Igreja precisa atender, e ele já está fazendo isso concretamente, as periferias políticas, digamos assim, os povos que não pesam, que não contam, né? O Papa está indo lá valorizando, né? Aqui na América Latina, o Papa vem visitar o Equador, a Bolívia e o Paraguai, né? Não é dito que depois não vá para a Argentina, Colômbia, México, pode ir, certamente irá, mas neste momento escolheu 3 países pequenos que, digamos assim, não têm um grande peso político internacional, mas são importantes, porque ali tem povos que precisam justamente receber atenção. E o Papa fez isso indo para a Bósnia também. E isso vai servindo para a gente no dia a dia, Dom Odilo, porque se a gente pegar o mesmo evangelho do dia de hoje, desse grão de mostarda, se nós somos aos poucos, com cuidado, caminhando através da nossa própria família, que às vezes é tão difícil nós evangelizarmos, na verdade, você que está em casa, nossos vizinhos, nos nossos ambientes de trabalho, nós vamos trabalhando junto com o Papa, que vai indo para outras nações, mas nós vamos nas nossas vizinhanças, nos nossos arredores, a evangelização também passa por aí. Certo. É uma dimensão importante do trabalho da vida da igreja, né?
ir aos pobres, usar de misericórdia para com quem está caído, quem não conta, quem não, enfim, aos olhos do mundo não é importante. Jesus Cristo veio justamente ao encontro desses, né? Veio ao encontro dos últimos, para que eles fossem resgatados e aparecesse a importância deles também. E os critérios de importância não devem ser necessariamente aqueles que são critérios de importância para o mundo, o poder, o dinheiro, as vaidades, né? O peso político. Não, esses são critérios mundanos. O Papa constantemente está dizendo, não, nossos critérios têm que ser os do Evangelho, como Jesus fez. E serve até para você ir pensando na sua casa, na sua residência, no seu trabalho, na ajuda que você tem que dar diariamente na evangelização também. No dia nós estamos chegando no final do nosso programa, eu gostaria que o senhor fizesse uma palavra para quem está em casa sobre Santo Antônio, que foi ontem, sobre as festas juninas. Vamos falar mais na semana que vem sobre São João, sobre as festas juninas. São Pedro está chegando, São Paulo também, outros assuntos, até sobre essa viagem do Papa. Fizesse um complemento do programa de hoje. Falando em festas juninas, lembramos que essas festas juninas, embora hoje estejam bastante desvinculadas da dimensão religiosa, mas elas começaram na igreja, né? Elas estão relacionadas às grandes festas de junho. Então, as festas, em geral, Corpus Christi é em junho, Sagrado Coração de Jesus é em junho, São Pedro e São Paulo, dia do Papa, é em junho. Mas também tantos santos ao longo do mês, né? Começamos já o mês de junho com São Justino Mártir, um mártir lá do segundo século do cristianismo, filósofo, né? Defensor da fé. Depois, mártires africanos, São Carlos Luanga, mártir com muitos companheiros lá de Uganda, primeiros mártires canonizados da África, e vai por aí. Depois nós tivemos São Bonifácio, nós tivemos também São José de Anchieta. Não podemos esquecer, agora temos que incluir nas festas juninas São José de Anchieta. O nosso santo. Nosso santo, apóstolo do Brasil, no dia 9. Sim. Então, vamos viver este mês com as festas, tantas bonitas, mas também nessa dimensão, olha, é festejar também a alegria dos santos. Os santos são nossos, eu diria, nossos heróis. Os santos são nosso orgulho, diria assim, né? Porque são o belo fruto da igreja, o belo fruto do Evangelho e da humanidade. O santo não fez mal para ninguém, só fez bem. Então merece ser festejado. São realmente exemplos de vida e estímulos para viver bem, para viver de forma generosa neste mundo. Que a intercessão de todos os santos ajude a viver bem todos os dias deste mês de junho. E não esqueçamos, né, São Luís Gonzaga, que está vindo pela frente, aí vem São João Batista, Natividade de São João Batista, no dia 24. Afinal, não falta santo para comemorar em junho. Então, vamos pedir a intercessão de todos eles agora, que nós vamos receber a bênção do nosso cardeal. Que Deus abençoe a todos pela intercessão de todos os santos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.